E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Aqui quem fala é Danilo Sanfelice. Voltamos de um Um certo hiá, recesso, um um recesso. recesso, muito por culpa minha, então peço desculpas aos nossos fãs. Eh, mas voltamos com um episódio especial, uma regravação do episódio que a gente tem já em áudio, que é inclusive o nosso segundo episódio mais escutado da Uhum. história. E agora com esse novo formato de vídeo, né? Com essa estrutura que a Blick nos oferece. Então, esperamos que tenha a mesma audiência, o mesmo sucesso. E como vocês podem ver, esse lindo exemplar humano aqui, o nosso querido Thiago de Souza. Como é que você está? Estou bem, muito triste por Atrasado pra caralho. atrasado, pessoal. Tá foda. São Paulo é difícil. Não venham pra cá, por favor. Pois é. Se puder, não vem. Não venham. E quem tiver aqui, dê um jeito de ir Se embora, puder, vai embora. tá bom? Thiago odeia todo Vamos, mundo. vamos. Eu também tô querendo ir muito embora, mas tá foda também. Pessoal, estou bem. Não tão bem quanto poderia estar. Meu time só é desgraça atrás Pô, de mas ganhou desgraça. ontem, velho. É, mas tá eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores. Libertadores. O time tá de férias já, mano. Os Tá no caras queriam Brasileirão, uma pô. férias antecipada, né, mano? Os caras tão... Foi bem divertido a partida contra a LDU, velho. Nossa, foi muito divertido. Eu gostei bastante. Ah, o Sensacional. Lucas São Paulino também, né? É. Só tristeza só, cara. É aquele áudio do Botafoguense. Eu queria ser um skatista que 4 horas da tarde tá andando de skate na frente da lagoa. Nunca ouvi isso. Toda notícia do meu time é desesperadora. E com sotaque carioca, que é muito da hora. Pode crer. Esse áudio eu não conheço ainda, velho. É, então. Você me manda Manda depois. depois, manda depois. O nosso querido Fábio prorrogou as férias dele, né? Então voltará na próxima gravação. Então hoje serei eu e o Thiago. E o episódio é uma regravação, como eu falei, sobre o massacre do Carandiru, né? Uhum. Hoje estamos gravando no dia 3 de outubro de 2025. O massacre foi no dia 2 de outubro de 1992, né? Como diz o Racionais, né? Estou aqui. Também conhecido como o aniversário do meu grande amigo Luiz. Então, feliz aniversário, Luiz. O cara nasceu no dia do massacre, né? Caralho. Complicado. É foda. Pois bem, então a gente vai abordar o massacre em si, mas também, obviamente, as questões históricas e sociais Uhum. que envolvem todo esse processo, né? Bora? Bora? Bora, então. Então, nesse primeiro momento, esse primeiro bloco, digamos assim, a gente vai falar sobre o desenvolvimento social, especialmente periférico, do Brasil no século XIX, né? E na Primeira República, né? E a gente vai tocar primeiro nesse ponto que a gente já falou várias vezes em vários outros episódios aqui, que a questão do sistema prisional no Brasil, ele é um processo absolutamente racista, né? O início do Uhum. sistema prisional no Brasil e da segurança pública como um todo, né? A segurança pública, por exemplo, as guardas nacionais, né? Foi o primeiro tipo de polícia nacional no Brasil, ela ela acontece de uma forma absolutamente privada, né, que é a formação de uma guarda nacional pública com interesse que tinha claramente interesse, que não é dito, né, então a história brasileira tem essa nuance, né, diferente dos Estados Unidos, como a gente já falou Uhum. também, que isso não tá no texto da lei, né, mas você vê na história, na análise histórica, né. Então não é dito que a guarda municipal seria para proteger os grandes latifúndios do Brasil, né. Então não era para proteger todo mundo como se espera numa polícia, né. Era para proteger, garantir a propriedade privada dos grandes latifundiários nas grandes cidades especialmente, né. Uhum. E isso você vê só na prática, né, não tá no corpo do texto. Então a Guarda Nacional surge com essa perspectiva privada, né. Eu acho interessante o seguinte. Quando a gente tem um marco da abolição da escravidão, não há uma mudança estrutural da sociedade em si e das mentalidades. Então, toda a sociedade, ela ainda permeia, ela ainda se permite manter as estruturas e as ferramentas que a gente tinha na escravidão. Então, a gente está falando do sistema prisional, que é extremamente racista. A gente também lembra da revolta da chibata. O que foi a revolta da chibata? O que é uma chibata? É um chicote Uhum. que você açoita pessoas. E no caso da revolta chibata,
eram açoitados os marinheiros negros, né? Então, é algo que tem uma continuação desde o período da escravidão. Quando a gente fala de Estados Unidos, a 13ª emenda, ela fala o seguinte, que vai acabar a escravidão, a não ser que o sujeito esteja preso, né? Então, é algo que vai ter uma continuação do que era o sistema escravocrata, porque a sociedade ela não sofre uma ruptura total quando há a abolição da escravidão. Então, essa sociedade que está nascendo agora com o negro livre, ela ainda continua perpetuando, essa é a palavra, perpetuando as estruturas e as ferramentas do período escravocrata. Exatamente. E nos Estados Unidos, isso aconteceu mesmo com o processo revolucionário burguês em curso, né? Sim. Que rompe com ideias de outrora para instalar um desenvolvimento num país burguês, né? Um país liberal e tal. No Brasil, ainda nem esse processo revolucionário acontece, né? Sim, Então, de fato, as ideias escravocratas permanecem absolutamente vivas, apesar da mudança do sistema político. Então, além da questão da Guarda Nacional, por exemplo, o encarceramento no Brasil se dá de uma forma parecida com os Estados Unidos, com uma nuance também disfarçadinha ali, né? Que por exemplo, a lei da vadiagem, né? Que passava a prender pessoas que estavam vadias, né? Estavam sem ocupação nas ruas e sem teto, né? Só que, obviamente, a gente já falou isso em outros episódios também. Quem estava sem teto no Brasil e sem trabalho? Eram as pessoas negras que conseguiram a abolição. Em outra hora eram as pessoas escravizadas, né? Conseguiram a abolição, mas não foram inseridas na sociedade. Não tinha teto, era proibido de comprar terra, inclusive. Não foram inseridas no mercado de trabalho, porque aí depois a gente tem as políticas de embranquecimento da nossa sociedade, onde os imigrantes europeus são tragos para cá com a ajuda do Estado brasileiro para se formar uma nova massa de trabalhadores, né? Então, o início desse sistema de prisões, né, o sistema prisional no Brasil, ele tem um caráter absolutamente racista, e ainda disfarçado, né? Porque o Thiago mostrou que no corpo da lei nos Estados Unidos estava escrito lá, né? No Brasil, não. Então, ainda assim, você tem que, além de tudo, você tem que analisar isso historicamente, né? Então, pois bem, a gente tem a formação de um país independente e de novas estruturas de sistema prisional que mantêm uma escravidão viva, né? Porque, obviamente, essas pessoas compulsoriamente aprisionadas vão trabalhar forçadamente, né? Quer falar, não? Não, pode continuar. Tinha entendido que sim. Então, e também esse ponto também, de um lado as pessoas negras acabam sendo presas, né, de uma forma compulsória. E, ao mesmo tempo, ainda as que não foram presas eram proibidas de comprar terra, por exemplo, né? Então, não podia sequer ser proprietário, mesmo que tivesse dinheiro, né? Então, era raríssimo aqueles que tinham dinheiro, mas mesmo poucos que tinham dinheiro não tinham acesso à compra da terra em si. Então, ficou, até hoje é muito perceptível isso, uma separação muito grande entre proprietários brancos e uma massa sem terra e sem teto de pessoas negras, né? Ao mesmo tempo que essas pessoas negras majoritariamente acabavam presas de uma forma compulsória e as forças policiais acabaram se tornando algo público-privado, né? Então, é algo público, só que para interesses privados, né? Interesses brancos. Então, o caráter racista nesse desenvolvimento ele é muito, muito claro, né? Então, pessoal, esse desenvolvimento esse quadro que a gente está pintando, né? Ele permanece no Brasil em todo o período monárquico, né? Da independência até o período monárquico, até o início da Primeira República, mas a Primeira República, ela continua com uma característica de um Estado sequestrado, né? Então, de um Estado praticamente inexistente, né? Então, esse Estado teórico, essa república teórica ali, ela não existia tanto na prática, assim, porque o que a gente via nessa Primeira República era um sequestro do poder pelas principais burguesias do país, que nesse momento eram representadas por São Paulo e Minas Gerais, e que ficam se revezando ali
absoluta falsa democracia burguesa. Até para a ideia de democracia burguesa era algo muito falso, né? Esse processo político ali. A famosa política café com leite. Isso, exatamente. Uma troca absolutamente combinada entre as Uhum. burguesias ali de ficar se alternando. E esse Estado é completamente repressor e sequestrado mesmo, né? As instituições, teoricamente, do Estado burguês são absolutamente sequestradas por um grupo muito diminuto da elite econômica brasileira. Uhum. Nesse caso, de São Paulo e de Minas, né? E nesse fim de Primeira República, também há a formação da polícia política, né? Então, ah, há, há um desenvolvimento nesse primeiro momento, nesse fim de República, a partir, sei lá, 1915, assim, é um desenvolvimento de uma incipiente classe operária, né? E uma classe operária que vem com um discurso anarquista nesse primeiro momento muito forte e tudo mais. No início dos anos 20 tem a fundação do Partido Comunista, então tem um desenvolvimento de uma oposição política nesse momento, para fora da burguesia, né? E ela, em 1924, há a formação de uma polícia política e a formação do DEOPS, né? Que então passa essa força, porque o DEOPS ficou muito famoso na ditadura, mas ele já existia desde 1924, né? Então, essa força política que a gente falou antes, que ela era exclusivamente para defender os interesses privados da terra mesmo, né? Da propriedade privada, passa a ser também, além disso, né? Ela continua sendo assim, mas ela passa a ser também algo, uma repressão política contra o trabalhador como um todo. E o trabalhador no Brasil, majoritariamente, é negro, né? Sim. Ainda que tivesse, de fato, um processo migratório grande de europeus nesse momento, mas ainda assim é majoritariamente negro. Então também assume um desenvolvimento de um caráter de violência dessa polícia muito grande, né? E daí o Brasil, em 1930, tem a Revolução de 30, e essa Revolução de 30, quando o Getúlio Vargas ele rompe com essa política café com leite, né? Consegue ele próprio chegar ao poder. E aí tem uma mudança muito importante na história do Brasil, que ainda que o Getúlio Vargas seja uma figura repressora também, né? Uma figura Muito das elites, controversa, muito né? controversa e tal, muito dialética também, né? Uhum. É um representante das elites, evidentemente, mas ele tem um papel muito importante para tirar o Brasil dessa coisa arcaica ainda, né? Na prática, ele funda instituições de uma democracia burguesa. Durante os governos dele que é fundada a Petrobras, É, os é, direitos é. trabalhistas, Ele cria o Estado na ele cria um prática, né? Estado, né, É, brasileiro, né? um Estado de verdade, né? Que deixa de ser só, apenas, literalmente, de uma burguesia muito pequena e passa a ser de uma burguesia nacional, né? Mas Sim. que também que coloca os seus tentáculos do Estado na mão, ao redor de tudo, né? Então, Uhum. cria Ministério do Trabalho, né? Cria leis trabalhistas e tudo mais. Então, passa a ser um Estado burguês de fato, né? Para toda a nação brasileira e tudo mais. Sim. Então, é, é importante a gente perceber isso, né? Que o Getúlio Vargas ele é muito importante para um desenvolvimento de uma classe trabalhadora que antes era... Ela obviamente já existia e tal, mas, e fazia greves muito, muito importantes, Partido Comunista, movimentos A anarquistas e greve tudo de mais. Greve 17. de 17, que parou o país por 2 meses, uma coisa Sim. impressionante e tudo mais. Mas ainda era tudo muito solto, né? Uhum. E o Getúlio Vargas, ele consegue, isso é ruim para a classe trabalhadora, inclusive, mas ele consegue aglutinar tudo, né? Ele consegue fazer o Estado expandir sobre todas essas classes, né? Até para controlar essa Até classe para trabalhadora controlar. que em outra hora era revoltosa, Revolucionária, né? E era revolucionária também, né? Também, Tinha sim. um caráter revolucionário. Então, a partir do governo Então Vargas, você ele começa a consegue... controlar mais os sindicatos e tudo É, mais, deixando eles debaixo da asa do isso. Estado. Ele consegue... tem um adjetivo que me fugiu agora, mas ele consegue deixar debaixo da asa do Estado os principais sindicatos, né? E Sim, aqueles que não se alinhavam aos interesses eram eram completamente completamente destruídos. destruídos numa ditadura, né? Numa violência e Uhum. tudo mais. Muito por causa da polícia política que foi criada, que é o DOPS, né? Sim, exatamente. E daí estamos falando de tortura e tudo mais. Sim. Então, daí, assim, isso também é um ponto importante de uma análise ampla e talvez para um outro Uhum. episódio. Mas, assim, o Vargas é muito lembrado, até por vertentes da classe trabalhadora hoje em Sim. dia,
como alguém bom para a classe trabalhadora, mas ele torturou milhares de pessoas, Sim, sabe? sim. Então, Tanto que especialmente a trabalhadores, né? ditadura, a gente ainda vai falar sobre ela, Uhum, ela pega muito ferramentas o Vargas vai desenvolver para poder desmantelar a classe trabalhadora revolucionária uhum, e utiliza, né? uhum, O uhum. DOPS é um, né? Sim, exatamente. E então é interessante esse ponto, é importante esse ponto, porque então há uma organização muito maior do Estado brasileiro na repressão aos trabalhadores, portanto, à população negra periférica do país, né? Porém, é interessante também notar que nesse momento, já é, portanto, com o Estado formado, né, Estado brasileiro formado em seu desenvolvimento e tudo mais, o caráter da violência social no Brasil, ela é estável. Ela é alta, obviamente, porque estamos num país muito desigual, mas ela é estável. Ela segue você pega, gráficos que mostram Uhum, isso, né? Estudos históricos que mostram isso, e sociais, que mostram que há um crescimento sempre, ano a ano ali, dessa violência, mas é um crescimento muito pouco íngreme, né? Uma coisa quase sim. reta, assim, sabe? Só com uma Que é pequena curva para imperceptível, cima. né? É. Então há uma estabilidade Para as nessa pessoas violência. poderem se acostumar, É, né? Cada exatamente. dia tá mais violento, mas É, é só um pouquinho mais violento, tá exatamente. ligado? E esse caráter de uma violência estabilizada, ele permanece pelas décadas seguintes. Então, o Brasil segue, mesmo depois do fim da ditadura Vargas, o governo General Dutra, que é bastante repressor com os comunistas, por exemplo, JK, todos esses novos governos, Jânio Quadros, etc, 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 eles seguem essa perspectiva de um governo burguês, portanto, e de um Uhum, país desigual, então, portanto, violento, mas esse desenvolvimento dessa população carcerária ainda é controlada, né? uhum, E a desigualdade também, embora seja muito vertiginosa, ela também não tinha um boom tão grande. Esse desenvolvimento de um boom de desigualdade e da população carcerária, ela dá um grande salto a partir da ditadura, né? Da ditadura empresarial militar de 64. E daí é o grande ponto de uma análise importante que a gente precisa ter nesse episódio, né? Porque a ditadura, ela coloca em prática todo um modelo, todo um conjunto de modelos e de propostas liberais dos Estados Unidos no Brasil, né? sim. Então, a ditadura tem dois pontos econômicos muito, muito importantes. Primeiro, que é o grande avanço das ideias liberais e o início de ideias já neoliberais no país. Então, tudo bancado, patrocinado pelos Estados Unidos. E isso, a parte do bancado é muito importante, porque os Estados Unidos literalmente banca o desenvolvimento econômico do Brasil nesse momento. E esse desenvolvimento econômico, ele é falso, então, na prática, né? O aumento do PIB do Brasil nesse momento, ele não é real, porque ele está sendo patrocinado, entre aspas, por um apoio estadunidense, né? Uhum, Tanto é que no fim da ditadura, quando os Estados Unidos tiram esse apoio, a economia vai completamente pro saco assim, sabe? sim. Então, tem esse caráter importante. Mas, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento desse PIB, ele não é para todos, né? Ele é aquela coisa de que a gente não come PIB, né? O PIB pelo PIB não diz nada, O né? PIB não diz nada. O que diz é IDH, o que diz é o desenvolvimento da sociedade brasileira, né? E isso não tinha. O que tinha a partir da ditadura é um aprofundamento vertiginoso de uma desigualdade, né? Então, um aumento muito grande das coisas privadas e um esfacelamento do poder de compra da classe trabalhadora enorme, assim, né? Então, a gente tem, por exemplo, o arrocho salarial, né? Isso é um ponto muito importante, que a maior parte dos, sei lá, filmes, séries, etc., de ditadura, mostram a violência da tortura e tudo mais, que é majoritariamente mostrada nessas produções cinematográficas por líderes revolucionários brancos, de classe média e tudo Sim, mais. Que, obviamente, tem sua importância, mas isso esconde todo o resto, né? E todo o sim. resto é o fato da ditadura ter focado muito a violência, assim, o principal foco da ditadura foi a classe trabalhadora. E de várias formas, tanto tortura, sequestro, assassinato, estupro, etc., mas também, especialmente,
o arroz salarial, né? O arroz salarial faz com que o trabalhador tivesse que trabalhar, tipo, o dobro que ele trabalhava até então para conseguir o mesmo E salário, né? aí tirava o espaço de tempo pra se organizar, né? E isso, para se organizar, para se Porque, divertir, para porque é tudo, né? aquela questão, pô, preciso trabalhar, eu trabalho, eu morro de fome. É, Então, exatamente. se eu não tenho tempo pra ler, É, estudar, me organizar, exatamente. debater questões, Exatamente. Então, e se divertir se também, né? divertir também. Então, a ditadura traz um empobrecimento da classe trabalhadora Uhum, muito vertiginoso e muito rápido, né? uhum, E, como a gente sabe, é muito fácil perceber, né? Quanto mais empobrecida e desigual é uma sociedade, mais violenta ela é, né? Então, ao mesmo tempo que há esse empobrecimento, essa pulverização da capacidade de compra da classe trabalhadora e tudo mais, ao mesmo tempo, há um salto no gráfico da violência enorme, 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 enorme. Então, a sociedade se torna muito mais violenta, né? Os crimes se tornam muito mais presentes na vida cotidiana, justamente por conta uhum. desse processo de desigualdade muito grande. Então, há um aumento de uma elite econômica brasileira, ao mesmo tempo que há um profundo desenvolvimento de uma pobreza no Brasil. Então, você pega o gráfico de violência urbana e rural nesse momento, ele tá assim, ele faz assim, sabe? Muito fortemente. Uhum. Então, essas ideias liberais, e especialmente neoliberais da ditadura, empobrecem muito o país e especialmente empobrecem o país, não, ele cria uma desigualdade, né? Porque a economia vai bem, mas a sociedade vai mal. E a violência é consequência disso. Então, a população carcerária, já na ditadura, ela passa a aumentar muito, muito, muito mesmo. Ao mesmo tempo, estamos falando de uma ditadura, né? Então, historicamente, as forças policiais e carcerárias sempre foram muito violentas com a população encarcerada, né? Historicamente. A violência, ela é presente em todo o processo carcerário brasileiro. Numa ditadura é pior ainda, né? Sim. Porque assim, a corrupção e a negação do direito de qualquer pessoa tá absolutamente evidente ali, né? Então, assim, também não dá pra pintar um quadro de que antes que era que os presos tinham direitos. Não tinham. Nunca. Mas, assim, se tivesse algum ainda na ditadura, morre todos, né? Uhum. Todos os direitos, né? Então, essa violência, ela também dá um salto muito grande nesse momento. Então, a população carcerária aumenta, a violência urbana e pública, né, como um todo, aumenta. A, a população carcerária aumenta a gente tem um desenvolvimento nesse momento já nesse questão mais pro fim da ditadura, mas fim não, pro meio da ditadura, né? Das polícias, que nesse caso seriam as polícias especializadas nesse momento da ditadura para fins revolucionários, né? Que são os grupos de elite ali, por exemplo, tipo a Rota aqui em São Paulo, né? Uhum. Que tem o interesse, tem o objetivo de reprimir os grupos revolucionários, né? Mas, ao mesmo tempo, a rota passa a reprimir a classe trabalhadora nas periferias, né? Então, a gente falou no início, né, de uma polícia privada no início ali, depois uma polícia política, e agora tem um novo momento dessa polícia, que é a militarização total das forças policiais, né, no Brasil, e a criação de unidades de elite, né, com um caráter de guerra muito claro, né? Um ponto interessante, você tá trazendo essa ideia, né, do encarceramento em massa, de como que a população carcerária ela aumenta. Isso casa muito com a história do Carandiru, porque o Carandiru ele surge em 1920 como uma cadeia modelo, né? Uhum. Só que devido a esse processo de imigração que nós temos para o sul, né, para o sul, sudeste, e as massas desempregadas e cada vez mais a violência aumentando, essa cadeia que em algum momento era para ser uma cadeia modelo, ela para de ser uma cadeia modelo porque ela sofre com superlotação. Então, cada vez mais ela vai aumentando, mais pessoas vão entrando dentro dela. Uhum. E a história do Carandiru, ela casa com esse encarceramento em massa, né? Porque em um momento era para ele ser uma cadeia modelo, com poucas pessoas e tal, mas chegou em 1992 e já era Uhum. uma superlotação. Uhum. E aí depois a gente vai falar sobre o próprio massacre em si, mas pode continuar. E dentro, então, desse quadro de explosão da violência que a gente está pintando, então a gente tem, de um lado, o início de uma formação de primeiros grupos
de criminosos organizados, especialmente no Rio de Janeiro. Como o Comando Vermelho. Prefiro não falar em nomes, porque vai que hoje em dia tá tão perigoso tudo. Mas Não, mas a história exatamente. mostra isso, né? E como Comando Vermelho, ao mesmo tempo a gente tinha a formação de grupos paramilitares em São Paulo também, mas no Rio também e tal. Ou seja, grupos que são da polícia, mas não são oficiais, né? E que tinham interesse, recebiam isso. Existe até hoje os famosos grupos de extermínio, né? Que recebiam dinheiro O famoso Cabo Bruno. exatamente. Recebia dinheiro de empresário para matar pessoas. E essas pessoas muitas vezes eram trabalhadores não organizados, né? Não pertencentes a partidos ou grupos revolucionários, né? Então aí também já está um novo aprofundamento dessa violência nas periferias Eu do ouço Brasil, muitas né? histórias de homens mais velhos, né, do que eu, que frequentaram as periferias de São Paulo durante os anos 90, os anos 80, e era dito que você tinha que andar com a carteira de trabalho na mochila se você fosse voltar para casa tarde. Você tinha que andar com a carteira de trabalho para mostrar que você era trabalhador, que você não era vagabundo. Mas muitos que andaram com carteira de trabalho morreram mesmo assim, né? Exatamente. E é uma característica que ainda permanece, né? Em quadro e tudo mais. Se o policial pede o seu documento e você não tá, você vai tomar um esculacho maior, assim, né? Ao passo que, especialmente em São Paulo, o enquadro muda muito de lugar para lugar, de pessoa para pessoa e tudo mais. Então, você vê o caráter racial ainda presente muito até hoje. E daí a gente chega no fim da ditadura, que daí é o momento do massacre em si, né? Em 92, a ditadura acabou no fim dos anos 80. E a gente tem... Vamos torcer aí pro Danilo se manter vivo até o final do episódio aí, galera. Tudo culpa de São Paulo, isso. A gente tem o desenvolvimento de Quando acaba a ditadura e a redemocratização, a gente tem o início de políticas neoliberais muito fortes no Brasil, né? Então, o que fica no lugar da ditadura é uma democracia burguesa neoliberal, privatizando tudo, né? Porque o contexto mundial é aquele, né? A União Soviética se dissolve, acaba, o capitalismo não vê nenhuma outra nação socialista que pudesse bater de frente com eles. Naquele momento. O que é decidido lá em Washington passa a ser permeado para o mundo, que são as políticas neoliberais. Aí a gente tem Nixon, tem Margaret Thatcher, tem o Collor no Brasil, porque agora não tem mais por que ter um estado de bem-estar social se não tem nenhuma outra nação socialista que possa se opor ao modelo capitalista estadunidense. Exatamente. Né? É o momento que o capitalismo mundial deita e rola, assim. Sim. Que são as políticas neoliberais. E as políticas neoliberais... Joga igual o Ronaldinho Gaúcho nos 2 anos de auge lá no Barcelona, né? Exatamente. Com um sorriso na cara. Um sorriso na cara. E daí, Ele fez de novo! Pois é. E assim, é impressionante, porque daí, assim, nesse momento, então a gente pega um Brasil de fim de ditadura com uma desigualdade muito grande, com uma violência muito grande também. Então, novamente, o Brasil antes da ditadura era um, e o Brasil depois da ditadura era outro, completamente diferente em vários aspectos. A esquerda, inclusive, está morta, né? O que sobrou foi um PT, que é uma social-democracia, mas aquela esquerda de outrora estava morta. Então, assim, outro Brasil completamente diferente, e com um nível de desigualdade muito maior do que antes. E desigualdade não quer dizer pobreza, ou seja, quer dizer que tinha muito mais gente rica e muito mais gente miserável, sabe, do que antes. Antes você tinha um mar gigantesco de pessoas pobres, mas você não tinha uma desigualdade tão grande. Depois da ditadura você tinha uma desigualdade, um abismo muito grande. Uma produção econômica muito grande, só que muita gente passando fome, muita gente passando fome. E a violência praticada pela polícia, que em outra hora era uma violência onde... Não sei se é esse termo que eu posso usar, que o Estado legitimava porque estava vendo a Guerra Fria, então a gente tem que acabar com as esquerdas, blá, blá, blá. Se permanecer, porque quando há o final da ditadura no Brasil, você não tem um rompimento com as ideias da ditadura. Então aquela E nem com as instituições, né? Sim, e nem com as instituições, né? E polícia militar. Essa polícia que numa outra hora tinha liberdade total pra matar quem fosse e a justificativa era de esquerda, o cara era de esquerda, o cara era comunista, o cara era inimigo do Estado. Numa outra hora tinha essa liberdade, ela se vê num mundo onde ela ainda tem essa liberdade. E ela vai manter essa liberdade. Só que agora ela vai focar
muito mais em outros grupos, né? Que agora essa violência vai voltar muito mais pra periferia, né? Uhum. Porque numa outra hora eu podia matar um playboy Nos jardins. nos jardins e falar, mano, esse cara aí era envolvido com o Partido Comunista. Uhum. Exatamente. Agora não mais. Tanto que no livro do Caco Barcelos, Rota 66, Uhum. dá merda pros caras porque os caras mataram o playboy, né? Uhum. E aí Exatamente. começam a investigar os grupos de extermínio. Uhum. Exatamente. Um ótimo livro, inclusive. Sim, sim. Justamente esse é um ponto muito importante e é, essa redemocratização, então, traz um Brasil extremamente desigual, e traz um Brasil extremamente violento, com tanto uma violência do crime, né? Então, o crime, nesse momento, já muito mais organizado, ainda que em São Paulo não existisse o PCC ainda não existia, mas o crime já estava muito mais desenvolvido e organizado, comparado com o crime anteriormente à ditadura. Anteriormente, o crime no Brasil era muito mais individual, né? Sim, sim. De pessoas buscando alguma coisa. E não grupos buscando alguma coisa. Então, é uma diferença muito clara. E a polícia, como o Thiago falou, a polícia se militarizou durante a ditadura militar. A configuração atual da polícia é da ditadura. E como o Thiago falou, já que é militar, precisa de um inimigo para ser combatido. E esse inimigo passa a ser o jovem periférico, que passa a ser entendido como o bandido. Mas não que passe a ser entendido, porque ele sempre foi, né? O jovem negro periférico sempre foi entendido como o bandido, desde da independência do país. Só que agora a polícia é militar, né? Então agora é uma guerra que a própria polícia coloca, né? Dentro dessa subjetividade para a própria ação dela, né? Então, esse encarceramento continua em massa muito grande, só que num volume muito, muito, muito maior que antes. E chegamos, portanto, no início dos anos 90 com esse quadro bastante claro de uma continuidade, isso eu acho muito importante, de uma continuidade de um racismo estrutural e prisional desde de sempre, assim, né? Desde que Brasil é Brasil, tem esse racismo no sistema prisional e no encarceramento e da segurança pública. E acho que a gente buscou nesse momento, nessa construção desse quadro social, mostrar isso, que o sistema prisional, a segurança pública e o encarceramento em massa, ele é absolutamente racista. Né? Sim. Tudo a gente tá falando todo sobre esse contexto histórico de como se forma, né, o sistema prisional, a justiça no país, o Estado como um Estado penal, né, pra falar, ó, o Carandiru, o massacre do Carandiru ia acontecer no Carandiru ou em qualquer outro lugar dentro do Brasil. Sim. Porque toda a construção histórica do país ia como... o estopim ia ser um massacre dentro de uma cadeia. Porque a gente sabe que o preso, né? O presidiário, ele não é visto como um ser humano, né? Então, e quem é o presidiário, né? Que já é uma pessoa que em liberdade também já não é vista como ser humano também. Então, Exatamente. todo esse traçado histórico que a gente tá fazendo é pra falar, ó, ia acontecer. Sim. Porque o Estado legitimou isso durante muito tempo. Sim, exatamente. Justamente dentro uma vez encarcerado, o Estado que sempre fez E ainda tudo mais, com ele... e ainda mais no Estado, o último a abolir a escravidão, né? Como diz o Mano Brown, né? Exatamente. E assim, uma vez encarcerado, esse Estado que sempre tratou a pessoa negra dessa forma, uma vez encarcerado, perde qualquer... Humanidade e perde qualquer vergonha em fazer qualquer coisa, Sim. né? Então, tipo, não que antes tenha, mas ainda em público, ainda tem os limites, né? Assim, deixa eu tocar. Ainda em público ainda tem os limites, né? Uma vez encarcerado, como o Thiago falou, ia acontecer, né? Então, é um problema que, de fato, eu acho que a gente conseguiu construir esse quadro social muito bem. E daí, agora a gente chega para falar do massacre em si, né? Um ponto interessante é que o massacre, ele tomou uma proporção muito grande, né? E ele é explorado na cultura brasileira desde então, assim, por séries, filmes, documentários, músicas, podcasts, hoje em dia, como a gente hoje, né? Então, ele ganhou uma proporção muito grande, né? E como é que ele foi? Ele foi meio banal, assim, na teoria, né?
dois presidiários começaram uma briga devido a uma dívida, se eu não me engano. Uhum. E nisso gerou uma desculpa pro Estado entrar e Uhum. matar mais de 100... Acho que os números oficiais que o Estado libera ali em 1992, se eu não me engano, é 111 mortos, 111 né? mortos, Mas é. é muito mais do É. que isso. Sim, esse é um ponto muito importante, assim. Primeiro que, assim, ainda que pareça um motivo banal para a rebelião em si, eu acho complicado dizer isso porque a gente não tá lá, né? Uhum. Tipo, a gente não tá encarcerado, né? A gente não tá vivendo... E sem falar que um outro ponto muito violento Não, o da... motivo banal que eu falo da Sim, sim. Não, mas eu polícia... falei também, não, mas eu também falei que é, tipo, ó, o início de tudo parece banal aos olhos Aham, para nós, né, que sim, estamos aqui fora. Mas assim, estar encarcerado é um problema muito grande, né, sim, sim. evidentemente. Ainda mais naquela época que tinham regras, hoje em dia tem regras, os próprios presidiários se organizam de uma forma muito mais organizada hoje, de fato, Sim. especialmente por conta da ação do PCC, né? Mas, naquela época, os próprios sobreviventes dão conta disso, né? Que era um ambiente muito mais violento entre eles mesmo. Uhum. E que, assim, deve ser muito complicado estar ali, né? Então, essa briga, de fato, tomou uma proporção porque é um ambiente com muita tensão o tempo inteiro, né? Então, qualquer coisinha já é motivo para explodir alguma coisa, né? Então, então, tipo, eu e você começam a brigar, daí os caras que estão aqui do lado também estão querendo brigar entre si, porque tá uma tensão, daí briga Tem um também, e daí já motivo... explodiu, né? Já Então, explodiu. então é de fato um ambiente muito complicado. Mas, como o Thiago falou, historicamente também tem duas questões. Primeiro que, historicamente, esse tipo de ação, não sempre, mas costumeiramente leva a rebeliões e motins buscando melhorias, né? Já que é um ambiente Sim. de tanta violência, são meio que oportunidades para pleitear algum avanço ali dentro, da vida cotidiana ali dentro. Então, pode acontecer. Um outro ponto também que corrobora para essa violência tão grande dentro do Carandiru, mas também no sistema prisional brasileiro, é que hoje ainda, e naquela época, a maior parte da população carcerária não tinha sido julgada ainda, né? Uhum. Tava ali, muitos presidiários estão ali por, sei lá, 5, 6, 7 anos sem O julgamento, né? cara tá cumprindo a pena dele sem julgamento. O cara Pra... não foi julgado culpado. E no final Exatamente. da. E se ele for inocentado do suposto crime que ele. Uhum, Que incumbiram nele, uhum. ele perdeu o tempo da vida dele Sim, na cadeia. perdeu 5, 6, 7, 8, 10 anos, sabe? Uma Uhum. loucura. E na O... sua grande maioria réu primários, É o né? primário, exatamente. E outro ponto que o Thiago falou muito importante também, que o número oficial é de 111 assassinados, né? Pessoas assassinadas. Mas, assim, normalmente, o Estado, isso assim, é amplamente estudado na historiografia, normalmente o Estado subnotifica essas questões, né? Então, tipo, a gente pega assassinatos hoje em dia na periferia. É muito comum a polícia que vai pegar o caso, pegar o corpo e jogar para outro lugar, por exemplo. Uhum. E daí fica essa A disputa gente, entre já, a gente regiões. já viu isso em Tropa de Elite, né? É, Os caras isso, ficam isso, um jogando o corpo no outro pra não isso. ter que assumir o BO, né? Exatamente. Então Não ter daí... que assumir o BO assim, eu matei o cara. Aham. Não, tipo assim, putz, não, eu vou ter que trabalhar, vou ter que Uhum. investigar isso aqui, então É. coloca no... Daí é problema do outro e É problema daí do outro, não meu. já vai diminuindo essa notificação. Então, Hum. a subnotificação, eu acho que é muito, assim, novamente, nesse ponto é um achismo, eu não posso afirmar. Uhum. Mas se a gente está falando num sistema prisional onde 60% da população carcerária não foi nem julgada, ainda está presa, né? Acho pouco provável que a gente pode acreditar que esse número 111 seja o número correto. Uhum. Porém, é, quando eu tava estudando para esse episódio, eu li o relato de um um sobrevivente do massacre, e ele falou que ele foi um dos responsáveis por contar os mortos ali, né? Os assassinados, e ele contou 148 pessoas, né? E o número oficial foi de 111. Então, há uma divergência e ele é um agente histórico da questão, né? Porque ele sobreviveu, ele foi designado pela polícia para contar, né? Para fazer esse processo de contagem. Então,
E também a gente tem que lembrar, assim, tem muitos... Pode haver muitos presidiários ali que não tinham família mais, sabe? E daí um presidiário que não tem ninguém a reclamar, né? Reclamar seu corpo, o corpo some, sabe? Então, tipo, não é uma coisa muito... Tipo, pega, sei lá, serial killer, que Uhum. mata preferencialmente pessoas em situação de rua. Por quê? Porque sabe que não vai ser investigado, Sim, né? isso é Então, verdade. isso é se a gente tá falando de um serial killer, imagina uma força de segurança pública, sabe? Tão violenta como é a brasileira, Uhum. né? Então, eu acho bem correto o Thiago questionar esse número de E 11. 111, que já é um número absurdo, né? Mas acho um número baixo, sinceramente. E um outro ponto importante é que desses 111, várias famílias, acho que foram 70 famílias, ou 75, não lembro o número exato, entraram com processo de indenização, né? Uhum. Contra o Estado, né? Isso em 1992 até hoje, né? E dessas 75, apenas 25 conseguiram, de fato, a indenização, né? E a média do tempo do processo é 22 anos e 6 meses, né? Que assim, morre a mãe já, mãe e o pai provavelmente já morreu, fica pra outra Fica geração, pro irmão, sabe? pra irmã, pro sobrinho. Então, a lentidão do sistema judiciário nesses casos também é uma violência, né? Sim, É uma... não, já é. A lentidão já é extremamente ruim quando a gente fala que o cara já tá lá preso há 5 anos Uhum. sem ser julgado, entendeu? Sim, exatamente. Então, começa por aí, né? E daí a Aí você pensa, família. o cara é inocente. Aham, O cara é inocente. O cara tá há 5 anos lá. O cara poderia, se ele é inocente, ele poderia estar, sei lá, fazendo uma faculdade. sim, 5 anos, cara. sim. E assim, qualquer coisa, né? E sem falar que isso fica. A Fica. sociedade sempre vai te olhar com É, maus olhos. exatamente. Uma vez. Ainda que você tenha sido inocentado, assim, Sim, sabe? sim. Buscar emprego é muito diferente, Difícil. muito Você difícil só vai conseguir depois. subemprego. Só Exatamente. subemprego. E que vai. O que normalmente vai te levar a um processo de empobrecimento ou de desigualdade E muito de grande, marginalização. marginalização, e que pode te levar de novo à prisão, assim. Sem contar que muitos que. Isso é algo bem comum, assim, hoje em dia, muitos que entram por crimes pequenos saem com crimes maiores Não, e de lá tem de dentro, né? história de caras que continuam, vão preso e continuam cometendo crime pra ser presos novamente. Porque o Uhum, cara não vê nenhuma vida mais aqui fora. uhum, Porque as pessoas que ele fez amizade estão lá dentro. uhum, A sociedade aqui fora não vê ele mais como uma pessoa que possa se regenerar, uhum. né? A gente pode usar esse termo, né? Se É. regenerar, se reeducar, se Uhum, ressocializar, o termo que vocês melhor quiserem usar. uhum, E aí ele continua cometendo crimes, não crimes de assassinato e tudo mais, mas pequenos crimes pra voltar para a cadeia. exatamente. Um outro ponto também dessa conversa sobre o massacre em si é que ele ficou muito famoso devido ao tamanho dele, né? Mas se a gente puxar de cabeça, assim, isso eu nem botei no estudo, se a gente puxar de cabeça, a gente consegue encontrar outros massacres recentes e dentro desse período dos últimos 30 anos da polícia militar contra Sim, jovens periféricos, ou não só jovens, né? Periféricos em São Paulo, né? Então, assim, o número de chacinas chacinas grandes também são bem frequentes no estado de São Paulo, né? sim, Tipo, eu lembro recentemente de Santos, né? Assim, questão de dezenas de pessoas foram assassinadas também. Ah, teve uma em Osasco, sim. onde eu moro, que faz, sei lá, uns 10 anos também, que 11 pessoas morreram, e uma dessas 11 pessoas, um caso muito complicado, que daí mostra também, novamente, essa desigualdade e o caráter racista muito grande, né? É que um dos pais de uma das pessoas que foram vítimas da chacina em Osasco, ele resolveu investigar por conta própria, né? Porque o inquérito policial foi arquivado e tudo mais. E ele investigou por conta própria, o que já é uma violência absurda, né? O Sim. pai tem que investigar a morte do filho porque não acredita na versão do Estado, né? Ele mostrou, através das investigações, que o filho foi morto com um tiro na nuca, que, né, enquanto Uhum, estava ajoelhado, né? Então, um executamento, de fato, né? uhum. Foi executado, né?
E a partir da investigação dele que o Estado reabriu O inquérito. inquérito e que foi atrás do responsável policial, né? Mas assim, e os outros que não Sim, tiveram sim, esse estômago e sim. provavelmente o dinheiro necessário para fazer essa investigação, né? Então, esse caráter de chacina da polícia contra a classe trabalhadora no Brasil, ela é frequente, assim, especialmente em São Paulo, talvez, mas não só em São Paulo, né? Então, o massacre do Carandiru, ele tem uma, uma repercussão muito grande, né? Tamanho o caso em si, né? 111 mortos pelo menos, mas é importante a gente mostrar que muitas, dezenas de outras chacinas já foram feitas de lá pra cá, né? Não, eu acho interessante também a gente falar do nosso episódio que a gente já gravou, né? O episódio que a gente gravou anteriormente só em áudio, ele é muito diferente desse aqui. Uhum, Porque o outro episódio a gente fala muito sobre a história do Carandiru. Então a gente uhum, fala como que o Carandiru surgiu, como que o Carandiru foi se virando aquilo que vira nos anos 90. Então, a gente vai falando sobre os pavilhões, como eram divididos, como os presos faziam para conviver ali dentro. Então, até o estopim do massacre, né? E até o fim do Carandiru. Para quem não sabe, hoje, onde era o Carandiru é um parque, né? uhum, Então, e a gente fala muito também sobre o Diário de Dentento, que é a uhum, música do Racionais MC, né? Que é escrita em conjunto com um ex-detento que estava no Carandiru uhum, durante esse período. uhum. Então, o episódio, o que a gente já gravou, que tá lá em áudio, ele é muito diferente desse aqui. Uhum. Serve de complemento, né? Sim, serve muito de complemento. Que são duas perspectivas diferentes, Sim, que mostra, inclusive, como tem muita coisa para ser dita sim, ainda, né? sim, Que sim. é o segundo episódio, a gente construiu de uma forma diferente. Inclusive, se você quiser falar alguns pontos ali, fique à vontade, não tem problema nenhum. Não, eu prefiro que o pessoal vai escutar, que aí dá mais audiência Sim, pra gente. boa. Inclusive, o episódio tá chegando próximo dos mil plays já, É, o 1000 plays. outro episódio, né? O Inclusive tem a participação do Matheus do nesse Matheus, episódio também, então verdade. somos nós três, né? Sim, sim. O que foi, assim, não necessariamente foi um dos primeiros episódios, né? Mas foi da nossa primeira formação, né? Sim. De episódios, né? E daí, assim, no Carandiru, importante ressaltar porque é um dado que permanece, né? Então, embora passou 3 décadas já, é um dado que permanece. 70% da população carcerária do Carandiru era negra. Uhum. E esse número é exatamente igual hoje em dia. Então, o que mostra, novamente, é o caráter racial do desenvolvimento prisional brasileiro, né? Uhum. E de forças de segurança pública e tudo mais. Porque passou 3 décadas, diversos presidentes, diversos governadores e tudo mais, e continua a mesma Sim. perspectiva, né? E um outro ponto bastante importante também, que precisa ser muito lembrado, e que é muito pertinente hoje em dia na história atual do país, de São Paulo especialmente, é que uma consequência grande do massacre em si foi a fundação do primeiro comando capital, né, do Sim, PCC. sim. O PCC é fundado diretamente, como consequência ao massacre do Não, Carandiru. isso é interessante, né? Como o nosso sistema penal, ele é, ele é tão inútil, porque tem Uhum, dados que mostram que 70% dos presos que vão presos voltam a cometer crimes. Então, uhum, o sistema prisional não funciona como ressocialização. uhum, E o nosso sistema penal ajudou a formar o CV e o PCC. exatamente. Então, assim, olha como que é tão inútil e Uhum, precisa ser reestruturado e ser uhum, reformulado o nosso sistema penal. uhum, Porque além dele não ajudar a ressocializar o indivíduo que vai preso, ele ajudou a formar as duas maiores organizações de crime organizado do Brasil. exatamente. E o primeiro comando, ele foi fundado com o interesse, o objetivo naquele momento de desenvolvimento dele, de proteger os direitos do, da pessoa presa, né? Uhum. Porque, de fato, a pessoa presa ainda era, mas naquele momento era muito, muito, muito violentada de diversas formas.
Há muita gente de direita hoje em dia que defende que a pessoa presa perde seus direitos enquanto ser humano, isso é uma bizarrice, né? Sim. E a consequência disso é, inclusive, a prática, a consequência prática dessa ideia posta em prática é justamente o desenvolvimento do PCC. Aí ele foi fundado com esse objetivo, de proteger a pessoa presa. E, de fato, protege, assim. O PCC consegue mudar, ao longo da história, diversas violências que aconteciam contra a pessoa presa que hoje em dia não acontece mais, por parte do Estado, né? Uhum. Obviamente não resolveu todos os problemas, obviamente longe de mim defender o próprio PCC aqui, mas que esse objetivo inicial, que é de proteger o direito da pessoa presa, melhorou depois da ação do PCC, né? E criou um poder paralelo também, né? Uhum. Ouso dizer que o PCC hoje dentro dos presídios tem muito mais força que a própria polícia, né? Sim, sim. Que a própria força policial dentro do presídio, né? Que eles conseguem fazer coisas que o Estado tenta fazer há muito tempo, e eles conseguem. De uma forma bizarra, mas conseguem, né? Então, o Estado brasileiro... E, assim, isso eu acho muito importante ressaltar, assim, o que é o Estado, né? Eu acho... Porque a direita odeia o Estado, né? Sim. E o que é o Estado, né? Então, eu acho importante a gente deixar claro. Assim, eu sou da leitura marxista que o Estado, ele é uma ferramenta de controle da luta de classes. E o Estado estará sempre na mão da classe dominante. Sempre, seja ela qual for. Então, se a gente tivesse uma sociedade socialista, o Estado estaria nas mãos da classe trabalhadora e iria oprimir a classe burguesa ainda restante naquela sociedade. Sim. Então, o Estado em Cuba, por exemplo, está na mão da classe trabalhadora e oprime os burgueses que ainda ali estão. Até um dia que não terá mais ninguém, burguês. Na nossa sociedade, que a gente vive um Estado burguês, o Estado, ele representa os interesses da burguesia, ponto. E vai oprimir os trabalhadores. Isso, para mim, é muito evidente, assim, muito, muito evidente. Então, esse Estado, então, tipo, quando a gente fala que o Estado criou as duas maiores organizações criminosas, a gente está falando que a classe dominante, a burguesia, criou, graças às suas políticas liberais e neoliberais, criou um cenário que foi se causar uma consequência de um massacre e a consequência de um desenvolvimento de um grupo forte, tal qual o PCC, que é muito forte hoje no Brasil inteiro. A gente vê diariamente nas notícias do país, né? É isso aí. É isso aí? É isso aí. E escutem um Diário de um Detento. Escutem Diário de 80. Escutem o nosso episódio. Também. Escutem o Diário de Detento e o nosso outro episódio sobre o massacre do Carandiru. Sim, exatamente. Um outro ponto que eu acho impressionante que o PCC conseguiu recentemente é acabar com brigas de torcida organizada em São Paulo. É uma loucura isso, velho. É, Porque o mano. Estado tenta fazer isso há 30 Não, o anos. Estado tentou. Não vai ter mais clássico É. com torcida organizada. Beleza, os caras estavam marcando de se matar em outros lugares. Tá ligado? Exatamente. E é o que sempre acontece. E o PCC mandou parar, os caras pararam. Não pararam porque quer, mas pararam porque pararam. Porque a força é uma força paralela, né? É uma força paralela ao Estado. Então, olha o tamanho do problema que Mas o é Estado aquilo, criou, né? Onde o Estado não consegue ocupar com o poder, Alguém consegue. algum poder vai ocupar. Exatamente. Pois bem, pessoal, então a parte de conteúdo é essa. Agora vamos às nossas dicas culturais. O menino Thiago começa. Então, pessoal, as minhas dicas não são tão intelectuais assim. Acho que tirando uma, né? Que é intelectual num outro ponto de vista, né? Mas é assim, eu estou reassistindo Sopranos com a minha amada, Laísa, um beijo, né? Te amo. E a gente tá assistindo Sopranos, né? Eu já tinha assistido algumas vezes e ela tá assistindo junto comigo agora pela primeira vez e ela tá achando magnífico. Uhum. Apesar de ser uma história sobre homens italo-americanos, brancos e mafiosos, né? Mas ela tá achando maravilhosa a série. Mas você gosta também. Porque, sim, Tá. que a série, ela não é só isso, né? Ela permeia vários outros assuntos, então é a minha indicação, Sopranos. E vou indicar aqui duas séries que estão caminhando para a segunda temporada, que é O Pacificador, que é uma série do universo da DC, né? E que tá na sua segunda temporada agora, tá saindo episódios novos. E Gen V, que é uma série da Amazon, que é um spin-off de The Boys, que eu já indiquei pro Danilo, mas ele não quis assistir The Boys.
Eu não sei se ele não quis, eu acho que ele esqueceu, né? Que nem eu tô indicando pra ele assistir Marte 1 e até hoje ele não assistiu Marte 1. Eu sempre esqueço. Que é uma série que ela vai... É uma série do universo de The Boys, então tem super-herói e tal, mas são super-heróis que... Imagina se existissem super-heróis no mundo capitalista que a gente vive, entendeu? Então são tipo grandes... É como se fossem grandes stars, né? Grandes superstars, só que com poderes, né? E aí tem todo esse jogo de marketing das empresas e tudo mais, os super-heróis fazendo bosta, sendo um bando de merda. Só que dão muito lucro, então as empresas vão fazer de alguma forma pra contornar todas essas situações. É o Neymar, basicamente. E tem o jogo político também a vida do Neymar. e tal. E fala muito sobre o panorama político dos Estados Unidos, né, atual, né? Questão de supremacia branca e os caralho. É isso? É isso. Explicando por que eu não vejo nada que o Thiago me recomenda, é culpa do capitalismo. Hoje em dia eu chego tão cansado em casa, Thiago, que eu só quero assistir uma coisa que eu não tenho que pensar. Tipo, eu boto Big Bang Theory, que eu já assisti 1 milhão de vezes. Que é uma bosta. É uma bosta, mas eu acho engraçado. Então, tipo, você bota lá e foda-se. Você dá risada, assiste 2 episódios, dorme, pronto, sabe? Infelizmente, é culpa do capitalismo. Eu tenho que tirar 3 meses de férias pra ficar em paz de novo. Pois bem, as minhas dicas são óbvias. Vou botar o livro e a série do Rota 66, né? Que o Thiago citou, inclusive. Tanto o livro do Caco Barcelos quanto a série da Globoplay, né? Sei lá, do Grupo Globo. O filme do Carandiru, né? Obviamente, acho que é obrigatório pra todo mundo assistir, porque além do filme ser muito bom e tal, tudo mais, enquanto vocês que gostam de cinema, tipo, é bom, né? É rico sim, o filme é muito bom. Mas também é divertido pra quem não entende de cinema como eu. Também, eu particularmente gosto dos livros do Drauzio Varela sobre o sistema prisional, né? Tanto o que ele fala sobre o Carandiru em si, mas também o que ele fala sobre o trabalho dele no presídio de mulheres, né? E também tem um terceiro livro que é sobre os carcereiros, né? Então, pegando a ótica das pessoas que trabalham nessa função dentro do presídio. Então, eu acho uma visão muito rica, sinceramente, dele. Que ele não é um sociólogo e tudo mais. Ele é apenas entre aspas, né? Um médico que trabalha dentro do sistema ali. Mas ele tem uma visão muito rica, assim, muito... Parece um sociólogo mesmo. Mas ele vai muito aberto para poder trabalhar, né? E daí ele faz uma análise muito, muito boa, assim. Então, são 3 livros, salvo engano, dele sobre essa temática. Daí, quando a gente for postar, eu posto os livros certinhos. Falta algum... falta Racionais, né? O Diário do Detento. Diário do Detento. Que mais? O nosso episódio sobre o Carandiru, sim, não claro. só esse, o outro, Sim, né? esse episódio e o anterior, a gente vai deixar também nas dicas culturais. De produção do Carandiru, tem mais algum? Produção da cultura pop, digamos. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Então é isso. Se até o momento que eu for fazer as dicas culturais eu lembrar de alguma outra, eu posto junto ali. Beleza. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Desculpa as minhas tosses. Também é culpa de São Paulo, do capitalismo e isso. E é isso. Um grande abraço, beijo e até o próximo episódio. Beijo, um abraço.